Olá, alunos, tudo bem com vocês? Fazer a correção das atividades de segunda-feira e terça-feira, referente ao estudo dos triângulos, certo, gente? Então vamos para a primeira atividade, que foi a atividade de segunda-feira. Beleza? Primeira questão. Os triângulos podem ser classificados com relação aos seus ângulos e com relação aos seus lados. Aqui se tratando de medidas, né? Medida dos ângulos e medida dos lados. Dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. O primeiro possui um ângulo de 91 graus e o segundo possui três lados iguais. As classificações respectivamente corretas para esse triângulo são... Gente, lembrando que respectivamente é na ordem, então ele quer primeiro que você denomine que triângulo é esse, qual é a classificação desse tipo de triângulo que possui um ângulo equivalente a 91 graus, e depois você dê o nome, né, a classificação do segundo triângulo, que de acordo com o enunciado possui três lados iguais. Beleza? Então é isso, gente, é questão de classificação. Todo mundo que estuda triângulos, depois da definição, dos elementos, dos exemplos, a primeira coisa que vai se deparar é com a classificação de triângulos. Beleza? Existem duas formas de você classificar um triângulo, de acordo com a medida dos lados e de acordo com a medida dos ângulos, beleza? Para dar aqui uma refrescada na cabecinha de vocês, eu vou colocar aqui as duas classificações. Primeira classificação, quanto às medidas dos lados. Então, nós temos três classificações. O triângulo ele vai ser equilátero quando os seus três lados tiverem a mesma medida, ou seja, medidas iguais. Ele vai ser isósceles quando tiver dois lados iguais e um diferente. Claro, se tu tem três lados e dois são iguais, o terceiro lado ele é diferente dos outros dois, certo? E a última classificação é o triângulo escaleno, que é um triângulo que possui as medidas dos três lados diferentes, tá? Você tem um triângulo com três lados, cada medida é diferente da outra. Então essa é a classificação de acordo com a medida dos lados, beleza, gente? E a outra classificação é de acordo com a medida dos ângulos. Então, de acordo com a medida dos seus ângulos, um triângulo ele pode ser acutângulo. Quando é que um triângulo ele é acutângulo? Quando ele possui os três ângulos internos agudos. Professor, o que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é um ângulo cuja sua medida é menor do que 90 graus, ou seja, é menor do que um ângulo reto. Por exemplo, aqui nós temos 60, 60, 60, ou seja, os três ângulos são agudos. Quando os três ângulos internos de um triângulo são agudos, você chama esse triângulo de acutângulo, beleza, gente? Um triângulo também pode ser retângulo. Quando é que um triângulo ele é retângulo? Quando ele possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo que mede 90 graus, certo, gente? E outra informação importante, esse é o maior ângulo que eu vou ter no triângulo, tá? Se eu tiver um ângulo reto, 90 graus, esse vai ser o maior ângulo que eu vou encontrar nesse tipo de triângulo. E se eu encontrar um ângulo reto, ele vai ser um triângulo retângulo, tá? Ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Por isso ele é chamado de retângulo. E o terceiro tipo é o triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? Quando ele possui um ângulo interno obtuso. Dos três, um é obtuso. Professor, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo cuja sua medida é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Então, se você tiver um triângulo e um dos ângulos for obtuso, ou seja, maior que 90 graus e menor que 180, esse triângulo ele não vai ser nem acutângulo, nem retângulo, ele vai ser obtusângulo. Beleza, gente? E aí, se você ler novamente a característica dos dois triângulos, o que é que acontece? O primeiro possui ângulo de 91 graus. Gente, 91 graus é menor que 90 graus? Não é. Então ele não pode ser acutângulo, tá? Se ele possui um ângulo maior do que 90 graus, ele já quebrou a regra dos agudos aqui, certo? Ele possui um ângulo de 90 graus? Não, professor. O ângulo aqui é 91, é maior do que 90. Se fosse menor que 90 graus, os três ângulos, seria acutângulo. Se tivesse um ângulo igual a 90 graus, o triângulo seria retângulo. Nesse caso, 91 é maior do que 90. Gente, é um ângulo obtuso. Ângulos cujas medidas são maiores que 90 graus formam um ângulo obtuso. Se possui um ângulo obtuso nesse triângulo, sendo um ângulo interno, significa dizer o quê? Que ele é um triângulo obtusângulo. Então o primeiro tipo aqui é um triângulo obtuso, obtusângulo. E aí a segunda característica do segundo triângulo, o segundo triângulo possui os três lados iguais. Qual é o triângulo que possui os três lados iguais? Aqui já é a classificação de acordo com a medida dos lados. O primeiro foi de acordo com a medida dos ângulos. O primeiro é obtusângulo e o segundo ele vai ser equilátero, três lados iguais. Então a alternativa certa, gente, é a letra E. O primeiro triângulo é obtusângulo e o segundo ele é equilátero. Aqui são duas classificações distintas. O primeiro aqui
foi a classificação de acordo com a medida do ângulo, dos ângulos, certo? E o segundo foi a classificação de acordo com a medida dos lados. Beleza, gente? Então vamos agora para a segunda questão. Sobre as propriedades dos triângulos, assinale a alternativa correta. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é diferente de 180 graus. Essa informação, gente, ela é falsa, tá? Nós sabemos que qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos internos sempre vai equivaler a 180 graus. Não importa que tipo de triângulo. É um triângulo? Então a soma dos ângulos internos sempre será 180. Então tá errada, viu, gente? A letra A é falsa. A letra B. A soma dos ângulos externos de um polígono depende da quantidade de lados que ele possui. Errado também, tá? Mais na frente nós vamos ver melhor por que isso é errado. Beleza? Mas isso aqui é uma alternativa falsa. Não depende da quantidade de lados. Os ângulos internos dependem. Um triângulo tem 3 lados. A soma dos ângulos internos é 180. Quando tu vai se deparar com um quadrilátero, por exemplo, um retângulo, tu vai perceber que a soma desses ângulos já não vai ser mais 180, vai ser 360, porque aumentou a quantidade de lado. Por outro lado, os ângulos externos, a soma desses ângulos externos sempre vai ser uma constante, que vai ser igual a 360. Beleza, gente? Letra C. Então a B também é falsa. Letra C. O maior lado de um triângulo sempre é oposto ao seu maior ângulo. O menor lado de um triângulo sempre é oposto ao seu menor ângulo. Tá aí, verdadeira. Essa é a relação entre a medida de um lado e a medida do seu ângulo oposto. Sempre a medida do maior, por exemplo, aqui, se eu pegar esse triângulo obtusângulo, ó, esse lado aqui não é o maior medida, então ele sempre vai estar oposto ao ângulo de maior medida. É isso que a questão está falando, tá? Que a alternativa está falando, e é corretíssimo isso, beleza? Vamos aqui analisar a letra D, ó. Os ângulos da base de um triângulo isósceles sempre medem 60 graus. Isso aqui é falso. Que mede 60 graus sempre, ó, são os triângulos equiláteros, porque todos os seus ângulos são iguais. E a letra E. Em um triângulo isósceles, todos os lados são iguais. Errado, né, gente? Em um triângulo isósceles, os 3 lados não são iguais, apenas 2 são iguais. E um é diferente, claro. Então, a alternativa certa aí, gente, letra C. Se você sentiu dúvida, leia novamente aquele resumo que sempre tem antes do questionário, beleza? E, claro, assista as videoaulas e aula da TV. Vamos agora para a questão de número 3. Observe as figuras, né, que são essas 3. Quanto aos lados das figuras, ao lado podemos afirmar que os triângulos são respectivamente. Então você vai olhar aqui as 3 figuras e quanto à medida de seus lados, né, nós podemos observar que eles são o quê? Esse primeiro triângulo aqui, ele é o quê, gente? De acordo com a medida dos lados, nós temos 3 tipos de triângulo, né? Que é o equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. E o escaleno, 3 lados diferentes. Então, de acordo com a medida dos lados, esse primeiro triângulo ele vai ser o quê, gente? Se você observar, você não tem uma medida numérica representando a medida do lado, né? São letras, mas você pode perceber que ele utilizou para cada lado uma letra diferente da outra. Certo? Então isso significa dizer o quê? Como é que tu vai interpretar isso? Que cada lado tem uma medida diferente. Porque se fosse A aqui, um A aqui e um A aqui, você subtenderia que os lados são iguais, porque as letras são iguais. Mas como as letras são diferentes, você vai fazer essa analogia que as medidas são diferentes. Então aqui, ó, A é diferente de B, que é diferente de C, porque são 3 letras distintas, diferentes. Então neste caso significa dizer que as medidas dos lados são diferentes e as 3 são diferentes. Então, nesse caso, esse primeiro triângulo aqui, ele é triângulo escaleno. Beleza, gente? Olha aqui o segundo triângulo, ó. BBB. Cada medida de lado aqui foi representada pela mesma letra. Então, significa dizer que a questão está dizendo aqui, olha, aqui todos os lados são iguais. E o triângulo que possui todos os lados iguais é o triângulo equilátero. Beleza? E aqui na última figura, nós temos um triângulo, ó. Nós temos essa medida desse lado que é A. Essa medida também é A. E a terceira não tem nada, mas no entanto, visualmente você consegue perceber, ó, se não tem nada, se ele não disse que é A, então é claro que esse lado aqui é diferente dessas outras 2 medidas. Significa dizer que esse triângulo aqui tem 2 lados iguais. E claro, o terceiro diferente. Então, neste caso, esse último triângulo ele é um triângulo isósceles. Então, escaleno, equilátero, isósceles. Qual a alternativa correta, gente? Letra A, escaleno, equilátero, isósceles. Beleza. Agora vamos para a quarta questão. Quanto à classificação de triângulos, assinale a alternativa correta. Ele não disse qual classificação, se estava falando de acordo com a medida dos lados ou dos ângulos. Então você tem que considerar tudo, beleza?
Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Então, nós temos 4 alternativas falsas e uma correta. Vamos lá. Um triângulo isósceles possui 2 lados com comprimentos iguais. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. Isso é verdade ou falso, gente? É falso, né? Se ele possui 2 lados iguais, automaticamente nós temos que saber pela relação lado-ângulo, se o triângulo, gente, possui 2 lados iguais, ele vai possuir 2 ângulos internos iguais também, ó. Por isso que aqui é alfa e aqui é alfa, viu? Essa letrinha ficou meio estranha, mas é uma letra grega, tá? Que nós utilizamos comumente para representar medidas de ângulos que nós não conhecemos, tá? Então aqui chamou de alfa, ó. Aqui são 2 ângulos da base, tá? Esse lado aqui do triângulo comumente é chamado de base do triângulo. E você pode perceber que esses 2 ângulos aqui foram representados pelo mesmo símbolo, significa dizer que eles têm a mesma medida. Então, sempre que você tiver um triângulo isósceles, se ele tem 2 lados iguais, o triângulo vai ter, por obrigação, ter 2 ângulos internos iguais também, tá? E aqui a questão está dizendo, ó, que entretanto não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. Errado, pode sim afirmar. Se tem 2 lados iguais, vai ter 2 ângulos iguais. Então o erro da questão está nesse segundo momento aqui, beleza? Letra B. Um triângulo equilátero possui todos os lados com comprimentos iguais. Até aí tudo bem. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. Gente, é errado. Olha aqui o triângulo equilátero. Ele vai possuir os 3 lados iguais. Se ele tem 3 lados iguais, logicamente que os 3 ângulos internos devem ser iguais. Ora, como a soma dos ângulos internos tem que bater 180 graus e os 3 ângulos precisam ser iguais, então eles só podem ser 60, 60, 60. Porque se você somar o 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. Perceberam? Então, quando ele fala, entretanto, não é possível afirmar nada, isso é errado. É possível afirmar sim. E gravem, tá? Gravem isso. Todo triângulo equilátero possui as 3 medidas dos lados iguais e possui os 3 ângulos iguais, e todos iguais a 60. Nunca vai poder ser outro valor, beleza? Letra C. Um triângulo retângulo é aquele que possui 2 ângulos retos. Errado, gente. Um triângulo retângulo não possui 2 ângulos retos, ele possui apenas um ângulo reto, beleza? Letra D. Um triângulo acutângulo, ou seja, aquele que possui os 3 ângulos agudos, é aquele que possui apenas um ângulo agudo? Errado, gente. Para ser acutângulo, os 3 ângulos internos devem ser agudos, ou seja, com medidas inferiores a 90 graus. Letra C. Um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso. Aí está correto. No obtusângulo, você só vai ter apenas um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90, menor que 180 graus. Lembra lá da primeira questão? Pois é. Então, letra E é a alternativa correta. Então, gente, essa foi a correção da atividade de segunda. Pessoal, agora vamos fazer aqui a correção da atividade de terça-feira, tá? A atividade de terça-feira é composta de 4 questões. E antes de você fazer as atividades, eu sempre falo para vocês, sempre dou sugestão. Assista primeiro as videoaulas. Depois de assistir a videoaula, assista a aula da TV, leia com muita atenção o conteúdo que está antes da atividade. Toda atividade, eu deixo um resuminho antes das questões, então leia, tá? Leia com atenção. Você tem um tempo precioso. Apesar dos pesares, você está tendo acesso a material, então faça bom uso deles, beleza, gente? Então vamos aqui, ó. Observe o triângulo abaixo. Então nós temos um triângulo, o valor de x é 110, 80, 60, 50... Então é o seguinte, gente, nós temos aqui a medida de 3 ângulos internos, tá? Para resolver esse tipo de problema, lembre daquela propriedade dos triângulos, né? Que a soma dos ângulos internos equivale a 180 graus. O que é que significa isso, professor? Que se eu somar a medida dos 3 ângulos internos de um triângulo, sempre, você vai encontrar como resultado dessa adição 180, beleza? Então aqui você vai observar, ó, que o primeiro ângulozinho que eu tenho aqui, ele tem medida x. O segundo ângulo tem medida x mais 10. E o terceiro ângulo interno, você não tem nenhuma medida para ele. Ah, professor, e esse ângulo aqui que vale 110? Gente, esse ângulozinho aqui, ele não é um ângulo interno, ele é um ângulo externo. E a propriedade fala da soma dos ângulos internos. Porém, gente, nós temos uma propriedade que diz o seguinte, ó. Se você somar esse ângulo externo com o ângulo interno aqui da parte de dentro, ó, eles vão formar ângulos suplementares. O que é que são ângulos suplementares? São ângulos que medem 180 graus, ou seja, ó, esse ângulo aqui completo, ele é um ângulo raso, é um ângulo de meia volta, que vale 180 graus. Professor, eu não entendi o raciocínio. Ora, eu já tenho aqui o ângulo externo, ó, que vale 110. Se eu somar esse ângulo externo com o ângulo interno,
O que é que eu tenho que obter? Eu vou ter que obter, ó, 180 graus. Ora, sabendo disso, se o ângulo externo é 110, para 180 falta quanto? Se eu tenho 110, para 180 falta quanto? Isso mesmo, vai faltar 70 graus. Então eu acabei de descobrir a medida do terceiro ângulo interno. Vocês perceberam como é simples? Então você vai fazer sempre, você vai usar sempre esse raciocínio. Ora, eu tenho uma medida do ângulo externo. Eu consigo encontrar a medida do ângulo interno? Sim. Basta saber que esses ângulos sempre serão suplementares. Beleza? Então, gente, eu já tenho a medida dos três ângulos internos. Então eu vou aplicar agora a propriedade, que diz que se eu somar esses três ângulos aqui internos, eu vai ter que obter 180 graus. Então vamos fazer lá a adição? Então eu vou somar aqui, ó. X mais 10 mais 70. X mais 10 mais 70, que tem que valer quanto? 180 graus. E aí, gente, você pode perceber que a gente se debruçou numa equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve essa equação? É fácil, né? A gente já viu como é que resolve a equação. Então, primeiramente, eu tenho que x e x são termos semelhantes. Então, eu posso somar x com x. Se eu somar x mais x, eu vou obter quanto? 2x. E se eu somar 10 mais 70, eu vou obter quanto? 80. Então, vai ficar assim, ó. 2x mais 10 mais 70, 80. Tudo isso igual a quanto? 180 graus. E o que é que faz agora com essa equação do primeiro grau? Nosso objetivo é descobrir o valor do x. Para isso, a gente tem que isolar ele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é pegar esse 80 que está no primeiro membro e passar para o segundo membro. Você pode perceber que ele está somando, não é? Então, quando ele mudar de lado, ó, 80 está somando aqui no primeiro membro, que é tudo que está antes da igualdade. Quando ele trocar de lado, ele já vai passar subtraindo. Então, 180 menos 80 equivale a 100. Então, vai ficar 2x igual a 100. Tá? Porque eu tirei o 80 do primeiro e passei para o segundo. Sobrou só o 2x no primeiro. Mas ainda não terminamos, porque nós queremos descobrir o valor do x. Então, para descobrir o valor do x, eu vou ter que isolar o x. Para isolar o x, ó, eu vou ter que pegar esse 2 que está no primeiro e vou passar para o segundo membro. Como ele está multiplicando, claro, ele vai passar dividindo. E 100 dividido por 2 é igual a 50. Logo, o valor do x equivale a 50. Então, nós temos a letra D. Beleza, gente? E agora nós vamos para a questão de número 2. Observe o triângulo EFG abaixo. Ele é um triângulo retângulo em F, ou seja, aqui é o ângulo reto. Ó. Esse ângulo reto mede 90 graus. Quanto mede o valor de x? Ou seja, gente, o mesmo problema da questão anterior. Beleza? Novamente, ó, nós temos o x, que é um ângulo interno. Nós temos o 90, que é um ângulo interno, que eu já sei que aqui é um ângulo reto, mede 90 graus. E nós não temos o terceiro ângulo interno. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o mesmo raciocínio da questão anterior. Apesar de eu ter um ângulo externo, mas eu sei que se eu somar esse ângulo externo com a medida do ângulo interno, eu vou formar um ângulo, ó, de 180 graus, um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Professor, como é que eu sei que um ângulo de meia volta equivale a 180 graus? Meu filho, meia volta é a metade de uma volta. Uma volta completa é 360 graus, a metade de 180. Então, se você somar aqui, ó, a medida do ângulo externo com a medida do ângulo interno, você terá ângulos suplementares. Vão formar um ângulo raso de meia volta, que vale 180 graus. Se eu somar esse ângulo de fora com o ângulo de dentro, vai ter que dar 180 graus. Mas veja só, o ângulo externo é 120. Gente, 120 para 180, falta quanto? Muito bem, 60 graus. 60 mais 120, 180. E agora ficou simples, né, para você resolver esse problema. Você vai usar a mesma propriedade. Qual é a propriedade? Da soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vale 180 graus. Então, você soma os três, igual a 180. O primeiro é x, o segundo 90, o terceiro 60. Então, vai ficar, ó, x mais 90 mais 60 igual a 180. 90 mais 60 eu já posso somar aqui, ó. 90 mais 60 vai ficar 150. Então, vai ficar x mais 150. Para resolver essa equação, eu preciso isolar o x. Viu como é bem simples? Para isolar o x, ó, 150 que está no primeiro vai passar para o segundo. Ele não estava somando em relação a x, agora ele vai subtrair. 180 menos 150 equivale a x igual a 30. Viu como foi mais simples do que a primeira? Então, o valor de x desse triângulo vale quanto? 30 graus. Perceberam, gente, como é bem simples? Certo? Agora nós vamos aqui para a questão de número 3. Ao arrumar a mesa para o jantar, Paula dobrou o guardanapo.
em forma de um triângulo isósceles. Ó, gente, triângulo isósceles, ó, os dois ângulos da base são sempre iguais, tá? E o terceiro ângulo, claro, é diferente. Qual a medida do ângulo A? Então ele quer o ângulo Azinho de cima. Olha aí, gente, que questão simples. Ele já te deu os dois ângulos da base, quer que tu descubra o terceiro ângulo. Uma questão simples, né? O que é que tu vai fazer para descobrir? Aplica a propriedade dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos três ângulos internos sem que dá 180 graus. Então você vai somar, ó, A mais 70 mais 70, e quando eu somar os três, o resultado tem que ser equivalente a 180. E aí, gente? O A não tem quem somar, não é? É uma letra. Mas o 70 eu posso somar com 70. 70 mais 70, 140. Então vai ficar A mais 140 igual a 180. Pô, gente, tá muito simples, né? Qual é o número que somado a 140, o resultado dá 180? Já dá pra saber, né? Mas resolvendo aqui por equação, ó, eu tenho que descobrir o valor do A. Para descobrir o valor do A, eu vou ter que isolar o A. Para isolar o A, o 140 que está no primeiro membro vai mudar de membro. Quando ele muda de membro, inverte o sinal da operação. 140 aqui em relação a A não está somando, então ele vai passar para o segundo membro, subtraindo. 180 menos 140 vai dar 40 graus. Ou seja, o valor do A, gente, equivale a 40. Questão simples, né? Bastava você fazer isso, ó, não precisava nem copiar isso, ó. 70 mais 70, 140. 140 para 180, tá faltando quanto? 40 graus. E aí tá resolvido, beleza? E agora nossa última questão, tá? De acordo com o triângulo abaixo, assinale a alternativa correta. Então tá aqui, ó. Esse triângulozinho aqui. Tá bem simples, né, gente? Eu tenho uma medida desse ângulo, tenho uma medida desse ângulo e quero a medida do ângulo X. Então vamos resolver logo? Então a soma dos ângulos internos tem que bater 180 graus. Então somando, ó, X mais 55 mais 35. 55 mais 35, 90, né, gente? X mais 90 igual a 180. Aí ficou simples, né? Passo 90 para o segundo membro, 180 menos 90 dá X igual a 90 graus. E aí as alternativas, ó, o valor de X é 90 graus e esse triângulo ele é retângulo, né? O valor de X é 80 graus e esse ângulo é acutângulo, esse triângulo é acutângulo. O valor de X é 75 graus e este triângulo é escaleno. O valor de X é 55 graus e este é um triângulo isósceles. Gente, ficou simples, né? O valor é 90 e, claro, se tu tem um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, claro que esse triângulo será retângulo. Então a alternativa certa é a letra A. Gente, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Mas é como eu digo antes, você precisa estudar, gente. Não dá para você pegar uma questão ou uma atividade e pegar a questão, ler. Ah, não entendi isso, professor. Ah, não entendi essa questão. Se você não estudar, se você não assistir às aulas da TV, que todos os dias são veiculados no canal 20.2, se você não assistir às aulas da TV, não assistir a videoaula, não ler com atenção o resumo que tem essas questões, eu sinto muito, você vai ser um aluno que sempre terá dúvida em matemática. Mas se você já está assistindo videoaula, está assistindo o canal, está lendo com muito cuidado o conteúdo, eu tenho certeza que você está evoluindo aos poucos, certo? Então não desista, continue estudando, mas estudando com seriedade. Gente, então eu desejo a vocês uma ótima semana e até a próxima aula. Valeu!